Rapaziada vascaína, Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Acabou a partida entre Vasco e Botafogo, primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, empate em 1-1, ambos os gols foram no primeiro tempo. O Botafogo abriu o placar com o atacante do centroavante do Botafogo, o Arthur Cabral, um jogador de cabeça que já antes, um pouco antes, ele tinha com o cruzamento do Alex Telles, ele já tinha cabeceado mais perigosamente, e logo depois mesmo Alex Telles fez assistência para o Arthur Cabral cabecear sozinho dentro da área e fazer 1-0. Logo depois, o Vasco, uma jogada de escanteio pelo lado esquerdo, a bola nesse rebolo de voltar, entrar, etc. O Nuno Moreira cruzou para dentro da área, pelo lado esquerdo, com o pé direito. A bola resvalou na cabeça do zagueiro do Botafogo e o Jair de carrinho fez o gol de empate. A partir daí, o Vasco partiu para cima do Botafogo no primeiro tempo, jogou muito melhor que o Botafogo no primeiro tempo, na partida do gol até o final do primeiro tempo. O Vasco tomou a iniciativa da partida e proporcionou bons lances, Segundo tempo, aí teve a substituição do Pumão Rodrigues, entrou no lugar do Paulo Henrique, que sentiu novamente a contusão na coxa direita, que o tirou das partidas contra Juventude e Corinthians, Então já é uma preocupação bastante grande em relação ao restante aí, ao segmento do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, se bem que semana que vem é data FIFA, então talvez não vai ter o jogo do Campeonato Brasileiro. O segundo jogo vai ser na semana posterior à data FIFA, na quarta-feira também, só que vai ser no Engenhão, Botafogo e Vasco. Aí, no segundo tempo veio, o Vasco continuou jogando bem, Ele teve início, teve duas bolas na trave, Teve uma bola na trave, depois em seguida no lance, bola no travessão, O Vasco, e aí, a partir desse lance, o Vasco cansou, porque ainda meio normal esse cansaço do Vasco da Gama durante as partidas no segundo tempo. E o Botafogo deu uma reagida na partida, causou um certo perigo, dar uma equilibrada no jogo, na verdade. E aí o Vasco fez as substituições que precisava fazer. Os meias, o Felipe Coutinho cansou, o Nuno Moreira cansou, entraram Andrés Gomes e o David nos lugares de Coutinho e Nuno Moreira. Essas substituições, elas, lógico, deram um oxigênio maior ao Vasco, porém, essas substituições, elas deram uma desestruturada na equipe, Eles mexeram na estrutura do time, não tem um meia, não tinha um meia, o Ryan foi puxado para o meio do ataque, então ficou um 4-4-2, assim, um 4-4-2, com Jair e Barros na cabeça de área, de um lado o Andrés Gomes, que foi lá para o lado direito, o David para o lado esquerdo, e o Ryan, ele entrou como centroavante junto com o Verrete, ele foi para o meio, saiu do lado direito, foi para o meio de campo, para o centro do ataque, então ficou com os dois centroavantes enfiados. E aí deu uma estruturada, porque é normal, você está jogando com meia, esse meia sai, então você tem que criar uma alternativa. Então a seleção foi criada com jogadores de lado, Então o jogo foi aquele jogo equilibrado. E logo depois aí o Estrela entrou, E deu uma equilibrada no time, entrou no lugar do Ryan. E aí voltou, deu um meia, Ali, fazendo um 4-3-3 novamente. E só que o jogo ficou na tentativa de erro. O Cauã Barros, que foi uma excelente surpresa, como volante, jogou muito bem, tanto ele quanto o Jair, jogando muito bem, deram uma consistência no meio campo, assim, fabulosa. Volto a dizer, o problema do Vasco, na minha humilde opinião, é um problema defensivo, é o problema do miolo de zaga, É a bola aérea defensiva, ok? Hoje aconteceu, depois do gol de empate do Vasco, o entendimento do meio de campo ficou muito, muito legal, porque ele fechou ali o meio campo,
que é uma coisa também que no jogo contra o Corinthians foi recorrente. Você não tinha um cabeça de área, um volante, para fechar essa entrada da área, para evitar a chegada no meia. Então você ocupou aquela posição de meio de campo e você evitou a chegada dos jogadores do Botafogo, com o Arthur, tanto o Arthur está jogando pelo meio quanto o Montoro, jogando ali naquelas posições de meio campo circulando. O Vasco conseguiu segurar esses jogadores e por isso o Vasco melhorou a sua performance no primeiro tempo, porque ele entendeu que tinha que dar fechada no meio, e tanto Cauã Barros quanto o Jair fizeram uma excelente partida. Para mim, os dois melhores jogadores do Vasco nessa partida de hoje foram justamente os dois cabeças de área, os dois volantes, tanto o Cauã Barros quanto o Jair. Jogaram muito bem e ajudaram o Vasco nesse empate. Tudo bem, é um jogo dentro de casa, você empatar o time que está jogando fora de casa, como o Botafogo estava jogando em São Januário, para o Botafogo foi um bom resultado. Para o Vasco, nem tanto. Porém, o que interessa, no geral, é a melhora de performance da equipe. Volto a dizer, o problema principal do Vasco da Gama é um problema defensivo. Tanto no meio de zaga, que é recorrente, gols de cabeça, gols de bola aérea defensiva, tomando gols defensivamente pelo alto, né? Não sei falar na Copa Sul-Americana contra o Melgar, né? E por aí vai, vários gols tomados assim, como aconteceu hoje também com o Arthur Cabral, né? E essa marcação laterais. O Lucas Piton também jogou bem, tá? O Lucas Piton, ele já joga bem a Copa do Brasil. Eu já percebi que o Lucas Piton, ele joga muito bem a Copa do Brasil, mas o brasileiro, ele deixa a desejar. Eu torço que o Lucas Piton consiga ter uma consistência defensiva, tá? Que pelas características dele, ele não tem essa consistência defensiva. É triste falar, mas essa consistência defensiva ele não possui. Porém, hoje ele jogou bem. A meu ver, ele jogou bem. Dando gol do Botafogo, o cruzamento foi do Alex Telles, um cruzamento aberto. Entendeu? Então você tem que evitar realmente esse cruzamento lateral. Você minimiza o problema do meio de zaga se você tiver marcação interessante nas laterais. Você posiciona os zagueiros para evitar essa. Mas aí tem que botar os zagueiros para atrapalhar o atacante, porque o Arthur Cabral no gol do Botafogo estava completamente livre, ninguém atrapalhando. Então você tem que ter o zagueiro encostando no atacante. Tá ok? Mas se você tiver marcação efetiva, eficiente nas laterais, você dá uma quebrada nesse cruzamento para a área e você facilita o posicionamento do meio da zaga, do miolo de zaga e do meio campo defensivo. Então você tem essa possibilidade de melhorar o posicionamento, você evitando o cruzamento. Você na origem evitando a bola aérea, você possibilita que a zaga e o meio campo se posicionem melhor, certo? Então você tem isso, né? E você obviamente a bola aérea, que é uma jogada no futebol mundial recorrente, os times jogam muito fechados, jogam com uma velocidade tanto ofensiva como defensiva muito grande, zagueiros altos, fortes, né? De boa estatura, de porte físico. Então o futebol europeu principalmente, ele trabalha com essa dinâmica, e o futebol brasileiro também tem que trabalhar com essa dinâmica. Zagueiros fortes, meio-campistas fortes e altos, de bom porte físico, de boa velocidade. Então você tem que ter. Então a bola aérea é fundamental no jogo do futebol moderno. Então você tem que ter marcação, você tem que ter soluções para evitar essas bolas aéreas. Acho que resolvendo esse problema, o Vasco consegue ter pelo menos uma sobrevida melhor, né? No mínimo, você consegue aliviar a mente do torcedor em relação ao rebaixamento, que eu acho que a preocupação inicial é essa, é sair dessa zona perigosa, né? Da proximidade da zona perigosa, e tentar olhar para cima na tabela e ver coisas melhores. Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa resto de quarta-feira, uma boa quinta-feira. Amanhã tem Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil. Vou acompanhar, olhar o jogo e tudo mais, tá? Mas no geral o Vasco jogou bem, na minha opinião.
No geral, jogou bem. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.